Então, nossos amores, amoras, amoros, salve Madalena, é uma alegria estar aqui fazendo o fechamento dessa nossa rodada de oração. Gratidão especial à Steph, quem tentou entrar, Renatinha também, todo mundo daqui a pouco ou vai ver a gravação, né, ou tá na sintonia. Então, parabéns, né, porque essa egrégora levou realmente o estudo a sério, que eu sinto de trazer, que é um estudo muito fino, misterioso, como eu contei, como foi, né, a minha caminhada para receber os ensinamentos hecatinos, né, e trazer o hino, trazer os trabalhos com a bruxaria nas nossas egrégoras, era uma coisa que trazia um pouco de medo, de temor, e que foi se revelando naturalmente aos poucos. Então, de fato, essa jornada de Madalena, ela só está começando, a gente só está abrindo, né, os trabalhos com Madalena. Então, o Sandro está chegando aqui para a gente deixar esse registro do agradecimento pela egrégora que a gente formou, que nem parece que a gente já está chegando na última transmissão, e que eu sinto que realmente é como um semear. A gente veio semear essa energia de Madalena. Não sei se para você também aconteceu isso, para a Steph, para quem vai assistir a gravação, como abriu um portal, é como se tivesse aberto uma fresta nesse momento, uma fresta, mas a gente começa a conseguir enxergar através da fresta. E uma informação que a Palmeira trouxe, a Palmeira Margarida, que é uma mulher doutora na temática do feminino, estudiosa do feminino, e ela trouxe no Instagram dela essa semana a informação de que Madalena era retratada em diversas pinturas como uma mulher assim, muito bem vestida, ela tinha túnicas, ela tinha diversas simbologias, ela tinha, e uma simbologia a qual especificamente a Palmira traz, né, nesse trabalho dela, nessa comunicação dela, é o Ione Egg, Olha só. é o cristal em forma de ovo, de Ione. Então, esse cristal Ionieg, que é um dos maiores frutos do meu trabalho, eu sempre trabalhei com esse cristal como um cristal de trabalho reflexológico, vaginal, que vinha especificamente de culturas até indianas, até se fala um pouco na Índia, mas eu não falo na Índia, porque são falas, são coisas que se imagina, que se pensa, mas sim, especialmente da China, porque a China tem a medicina, isso tem documentado pela medicina tradicional chinesa, que é o trabalho com os meridianos, o trabalho reflexológico, e que para eles, por exemplo, o trabalho sexual reflexológico, o trabalho do Mantak Chia, que é uma referência que é asiática, mas também pega a cultura da medicina tradicional chinesa, sobre a sexualidade ser um elixir da saúde. Mas a visão que eles têm é de uma sexualidade assim natural, que ela é cuidada, né, com toque, com o Ioni Egg, com diversas formas que depois foram sendo estudadas e se desenvolveram mais em outras culturas, mas algo natural. E também a cultura que se encontrou, os Ioni Eggs era a cultura mexicana, também tem a chamada mexicanidade, que é a história ancestral, né, do xamanismo mexicano. E de lá também se tem a notícia de que o vidro vulcânico de obsidiana era utilizado para bisturis, para processos espirituais, curas e em forma de oniex. Eu diria que o Leonardo, com licença, foi a pedra filosofal do seu trabalho com as mulheres. Logo no início, né? Foi o que você se conectou e estudou muito para poder trazer as diferentes formas de pedra, de cristais, de quartzo, né, ametistas. Então, é muito bonito perceber também essa ancestralidade desse estudo, né, que, como você falou, vem da China, mas tudo que se trata de Maria de Madalena, né, é tão enigmático, porque é tão escondido, na verdade.
Com certeza, quando você fala que ela porta vestes, túnicas nobres e tudo mais, ela era uma grande mulher, uma mulher muito nobre, muito bem financeiramente, né? E com certeza, assim, para estar ali nesse lugar tão próximo, né? Ser tão, com certeza, a mulher mais próxima do Cristo, ela teria que ter uma potência, não digo sexual, porque isso não vem muito ao caso, a questão, a gente não precisa fantasiar essa questão, mas é uma potência do feminino dela, bem claro, né? De uma deusa mesmo, né? Dela ser uma sacerdotisa. Então, uma sacerdotisa, o que que ela é? Ela é bela, ela se veste bem, ela tem presença. Aonde ela chega, ela causa um impacto muito grande. E ela tem uma conexão muito grande com o corpo, né? Então, é muito belo isso que a Palmira traz sobre essa visão, né, dela estar portando os yoni eggs, esses cristais, né, de cura do feminino. Realmente, essa questão da aparição, né? É uma questão de que uma mulher santa, um homem santo, não pelas vestes, mas as vestes expressam de alguma forma, mesmo que ela seja bem sutil, mas elas expressam, até pela simplicidade, elas expressam aquela presença. E outra coisa que a gente está trazendo, então, é que esse Onieg, ele o jaspe vermelho é um ioneg que a Palmira traz para o trabalho dela, eu também trago para o meu, né? A Steph falou que acabou de adentrar o universo dos ionegs, que Opa! está sendo incrível para ela, né? Então, pega com a Carol, conversa com a Carol, que É, ela entende muito de yoni egg. entendo muito porque justamente porque a minha linha de estudos veio da China, onde a gente estuda Hum. a linha chinesa, ela tem as jades, e as jades têm de muitas cores, assim como no Brasil. O Brasil a gente tem os quartos, muitos tipos de frequências aqui, realmente é um arco-íris frequencial, né, em termos dessa cristalterapia. E além da cristalterapia que agora a gente já está trazendo para o universo de Madalena, com a jaspe, com essa tecnologia, ela é uma mulher que é muito retratada com vermelho, com vinho, com esses tons, né, da sensualidade como um poder sexual mesmo, que é um poder de potência criadora, né? Isso chama lá, Steph, vai ser uma honra. Que ela pode ter atravessado, então, os lugares por onde Madalena atravessou. Isso daí seria um outro estudo para a gente pensar, porque ela atravessou tanto as regiões de Cristo, né? Quanto ela chegou ao sul da França, então ela provavelmente peregrinou por vários países da Europa. E dentro dessa história mais Naquela especial de época, Madalena, que não tinha avião com escala, né? é, As viagens, antigamente, para você chegar na Índia, sabe quanto tempo levava do Brasil? 4 meses 4 meses. de barco, Eu fiquei pensando, 4 meses dentro de um barco para chegar na Índia. Hoje a gente leva 18 horas, né? Então, toda essa peregrinação deixa uma marca, né? Então, por exemplo, dizem que Jesus passou pela Índia e o túmulo dele está na Caxemira, por exemplo, né? Então, que estrada, que caminho foi esse? Como Madalena que chegou na França, que caminho, tudo que ela foi absorvendo, toda a cultura que ela foi, né, interagindo. Então, isso é realmente incrível porque é muito, muito enriquecedor. Tanto que tem lugares na Índia que tem marcas de Jesus Cristo, por exemplo, sabe? E ele teve um estudo, né? Ele apareceu com 33 anos, mas não apareceu. Ele apareceu pronto com 33, mas antes disso tem um elo perdido nessa história dele. E assim como Madalena também tem um estudo, tem um elo perdido e muita coisa escondida dela, né? Então, a gente vai ter que ir lá na França, dar uma olhada na região dela, sentir a energia dela, né? Isso que a Carol falou é muito importante, porque aqui a gente está concluindo um início de um estudo. Sabe que na Alemanha, quando você se forma, eles dizem que você está pronto para estudar. Iniciou ali a sua preparação para o estudo, e aqui também a gente está preparado para receber, sabe? Receber esse conhecimento que é tão escondido, é tão secreto. Se tratando de Maria de Madalena, que era uma mulher que entra na Bíblia e que é oculta da Bíblia, ok. Mas e se tratando de estudo feminino, que é tão ainda, né, o feminino velado. dos homens, né? Porque quando eu estou ali escrevendo meu livro e eu quero convidar o feminino dos homens para ler o livro, Lindo. eu sinto, assim, uma vergonha, sabe? Eu sinto uma vergonha quando eu penso em homens, em líderes, que são meus mestres, né? Em pessoas. E também quando eu vejo que a maioria dos homens ao meu redor não leu.
Mas um que leu já foi muito significativo para mim, assim, eu fiquei nervosa, assim, de, Que nossa, legal. aquele homem aceitou, mas no caso dele, ele aceitou conhecer o feminino, né, Uhum. porque é um super machão, assim, mas consciente, né, Sim. mas aceitou conhecer o feminino. Agora, os homens que ainda não reconhecem, não sabem nem receber esse convite ao seu feminino, porque é muito difícil, né, então eu fui lá adaptar essa questão, né, e realmente, o ensino de Madalena, o Fábio está aqui, de repente, daqui a pouco ele poderia trazer uma palavra que ele sabe bastante sobre o Sim. tema também, porque é um estudioso dos oráculos, né, que Sim. atravessaram também a França, e também, né, dos Atravessando ciganos que atravessam o Rajastão. Cali. Então, isso tem uma mitologia que, no boca a boca da espiritualidade, se reúnem em diversos pontos, né? Converge, né? O Fábio contou para gente uma vez a história incrível, né, dessas conexões no nosso curso de formação de Guardiões do Cacau. O pessoal ficou assim, né, Caramba. com o conhecimento ali que ele trouxe. E a Mila Lakshmi, que é uma parceira, né, nossa, Uhum. muito caminhante de Madalena Sim. também, ela acabou de voltar da França pela segunda vez. Da primeira vez que ela foi, ela falou de milagres que aconteceram com ela, realmente Nossa. situações assim de ela sair do corpo ali nos lugares onde Madalena passou Ah, e ter experiências transcendentais. Aí ela traz para gente um, um lugar de muita devoção com Madalena, né? E aí ela explica que quando Madalena chega ao sul da França, existe um caminho dentro do estudo de Madalena que vai muito nessa linha, realmente das profundezas dos mistérios da aromaterapia, das sinergias das plantas mágicas, né? E então eu venho fazendo essa caminhada, venho descobrindo algumas plantas, né? Compartilhar com vocês um segredo que ocorreu comigo já aqui no Sul, numa cerimônia, que quando Obrigada, Steph, gratidão pela tua presença, bom voo, e vai com Madalena. Depois você escuta o restante, que vai ser bem especial. É, e quando a gente adentra, né? Quando a gente consegue receber esse chamado e não só receber o chamado, mas aceitar o chamado, ele ficar simplificado na nossa vida, de perceber a nossa caminhada com plantas. Porque vocês pensem que. Eu sei que o Fabinho tem um quintal super cheio de plantinhas e que isso já é uma caminhada. A minha avó, por exemplo, tem a caminhada dela, a minha tia tem a caminhada dela com as plantas, a minha mãe é louca pelas orquídeas, já eu sou louca pelas medicinais, tenho vontade de seguir mais na linha da ginecologia natural, com um jardinzinho de ginecologia natural, Artemisia, mas ainda assim, sabe, mesmo sustentando as plantas como oráculo, eu já tive aquele oráculo do Bruno Gimenez, que é um oráculo de plantas, ele foi legal para mim também, assim, porque ele mostra os chakras que cada planta vai trabalhar, né? Então é uma questão terapêutica aí, mas é um pouco mais do que isso, quando a gente está falando de Madalena, né? É um pouco além, a gente está falando aí de um lugar aonde eu vou chegar no dia da cerimônia, né? Eu pedi a medicina ayahuasca e rezei aquele pouquinho de medicina e consagrei essa medicina no sentido de descobrir sobre o meu nome de bruxa, porque eu tinha já percebido que o meu nome Santoshi, ele já é um nome espiritual que vem muito longe, ele foi tatuado na minha pele, e aí ele foi reforçado, né? Chegou um ponto em que eu mudei meu nome Vitsak para Santoshi, e aí eu fiz esse questionamento aí para a medicina, e a medicina me trouxe uma planta, mas ela me trouxe que é o meu nome, Santosha. E que Osha é o nome de uma planta que eu venho estudando. E é uma planta que muitos falam sobre a força que essa planta tem. Então, eu estava hoje pela manhã, né, consagrando ali meu rapé, eu estava lembrando de como a gente, às vezes, tem a tendência de esquecer o efeito de certas medicinas que a gente utiliza diariamente. Então, por exemplo, eu estou fazendo utilização do mambi, que é aquela medicina peruana, onde a gente coloca o tabaco e as folhas da coca na bochecha.
E aí eu tive um tempo super yang, super ultra yang. E agora veio a minha fase pré-menstrual e eu tive um dia que eu quase não tinha, eu tinha dor, eu tinha cólica, meu corpo pedindo para deitar, mas eu não tinha aquela energia de poder de me descansar, de me relaxar, porque eu tinha tomado mangue. Então, da mesma forma, eu fui percebendo que eu não estava tão sensível assim, que eu estava mais insensível, um pouco mais objetiva, né? Menos sensível. E aquilo ali, naquele momento, né, que é a fase da lua nova da mulher, é um momento importante para a gente estar sensível. Então, se eu estou conectado àquilo que eu estou fazendo uso, né? Até mesmo esse chá que o Sandro fez agora, né? A escolha que você faz, a maneira como você vai tomar, tem um mistério. E Madalena, quando ela estava no sul da França, ela foi fazendo utilização de ungüentos. Esses ungüentos tinham plantas muito sagradas que hoje em dia são secretas, não são divulgadas nem pela aromaterapia, Hum, né, como as rosas, por exemplo, que são uma planta de Madalena, mas que hum. poucos sabem, conhecem verdadeiramente qual o A poder das rosas. essência, claro. As rosas brancas, as rosas vermelhas, as rosas amarelas. Agora eu descobri que existem rosas laranjas, que eu vi lá Nossa. no interior, caminhando com a minha tia. Rosas laranjas, né? E as E rosas. a rosa é um portal, hein? Sabe o que é o Elas, portal das fadas, não é? Tu ah, lembra disso? sim, com Que a gente certeza. estudou, por exemplo, a gente já teve uma experiência, gente. Isso aqui que a gente vai falar é dentro da linha dos mistérios, tá? Isso é uma coisa que pode soar até meio doido, mas a gente já teve uma experiência muito forte numa montanha no Rio de Janeiro, Pisco de Mauá. Estávamos numa cerimônia espiritual, né? E ele estava lá na montanha e tudo mais, e as pessoas que estavam com a gente nesse ritual, nós vimos, todos vimos, né? Um ponto brilhando na mata, o ponto veio até perto de nós, e nós vimos uma fada, né? E é incrível, porque para mim isso é uma lenda, uma mitologia, uma coisa que não tem nada a ver com a realidade. E eu posso falar, sabe, que eu sou cético, que eu não acredito nessa história, mas eu vi, né? Eu vi, a Carol viu, algumas pessoas viram. E aí depois disso eu tentei entender, eu falei, mas como é que funciona isso de fada? E fui lendo, e elas só aparecem em locais de grande natureza, aonde tem a presença de rosas, de flores, e onde a gente estava no jardim de flores, sabe, de rosas. Ou seja, a gente está falando de um portal, quando a gente fala da rosa. A gente está falando de uma florzinha bonita, né? Quando você dá rosa vermelha, tem uma força. Você não dá uma rosa vermelha apenas para um amor, você dá para uma pombagira, você faz uma entrega de rosa vermelha, né? Então, cada rosa, cada florzinha tem uma potência. É aí exatamente isso, né? Ainda Um banho de existem rosas aí. plantas secretas. A Mila revelou uma planta secreta de Maria Madalena, que são caríssimas e que só são encontradas no sul da França. Nós no Brasil temos plantas no Cerrado. Uhum. Recentemente, o povo do Cerrado descobriu que o picão é bom, que é aquele pega-pega que vem na nossa roupinha, que o Aham. picão é bom para trabalhar raiva, trabalhar o Olha. fígado. Uhum. Então, esse conhecimento é um conhecimento natural, da gente utilizar na nossa vida, da gente ter na nossa casa. Mas sacralizar isso não é tão fácil Estamos assim. falando de Maria de Madalena, nossa transmissão aí. Bem-vindos aí, pessoal do Instagram que vai assistir um pouquinho. Querido Diego, Willy Brau, vou te ligar, tô morrendo de saudade de você. Quero te dar um beijo daqui de Porto Alegre, direto para Portugal, para o seu coração. Eu amo você. Desculpa, meu amor. Tinha que dar esse carinho pro meu irmão, né? Que saudade. Então, essa fraternidade, essa irmandade, sabe, gente? Quando a gente fala de Maria de Madalena, a gente fala desse amor, né, do sagrado feminino, sagrado masculino. Falamos dessa irmandade do apóstolo, daqueles seguidores. Quantos apóstolos eram, meu amor? Eram 13? 13, né? 13 contando Maria de Madalena. É. Então, é um número ali, só Cristo sabe, mas essa irmandade, sabe? Que a gente fala a Irmandade das Rosas, é uma irmandade. Essa questão do 13 é bem interessante, porque é como se ela fosse a 13ª apóstola. E quando eu conheci a abuela Coca Riorina, Uhum. que é uma abuela mexicana, ela me disse que ela era a 13ª abuela do Conselho das 13 Anciãs, das 13 abuelas. E várias linhas xamânicas no Brasil
e fora dele, especialmente, tem a questão das 13 luas, né? O calendário maia tem as 13, e ela, Madalena, a 13ª apóstola. Que poder. E, então, esse 13, que são as 13 luas, o tempo 13, o tempo da ciclicidade. Então, eu andava dizendo que eu celebro muito as pessoas que têm comentado sobre o livro, porque ele foi escrito da forma 13, não da forma 12, que seria a forma da produtividade, mas ou a forma 12 que seria a gente dessacralizar aquilo que a natureza nos dá em tanta abundância, mas que os antigos sacralizavam. Não é? A gente não sacraliza mais devido à nossa cultura, mas os antigos sacralizavam. Eles utilizavam por exemplo, as plantas da Artemísia ou a planta pajé, que a gente utiliza para enfeite, eles sabem utilizar isso no rapé, sabem utilizar isso no banho de erva, sabem utilizar um unguento, né? Claro. Esmagar sabem o que que é sananga, o que que é planta. O que vira colírio, o que vira defumação, o que vira Exato. garrafada, né? Eu aqui estou tomando como é que é? Espinheira santa, né? Que É. pode ser defumado, pode ser banho, pode ser, né? Tantos diferentes serviços. O que a gente quer resgatar, né, com o nosso estudo, com o nosso grupo de estudo, é essa ancestralidade. De pegar uma plantinha, de ver a alma, né? Pegar essa irmandade das rosas, entender que planta é essa, o que que ela vai trazer para você, sabe? Lendo aqui com a Carol, né? Esses apócrifos de Maria de Magdala, que coisa linda, que palavras lindas, sabe? Pequenas palavras, né? Porque os apóstolos, Paulo, eles falam para Maria de Magdala, falam, Maria, você que era próxima de Jesus e que ouviu coisas que a gente não ouviu, por favor, conta para gente. Conta o que que o mestre te disse. Então, ela que era a apóstola mais próxima, mais direta desse coração do mestre Jesus. Olha que Sim. bênção. E o aroma que a pessoa carregava trazia uma presença. Então, por exemplo, né, nós que somos sacerdotes, sacerdotisas, né, em alguns momentos, quando a gente está ritualizando, fazendo nossos rituais, nossos trabalhos tão sagrados, a gente tem nossos patuás, tem nossos colares, tem nossos líquidos de proteção Sim. que vêm da caatinga, da É, veia fúnebre. Por isso que a gente tem que andar mais na floresta, gente. isso aí. Porque quando a gente tem mais tempo com a floresta, a gente aprende como eles se viram na floresta, desde uma palha que colhe ali, já vira um chapéuzinho, até Uma bolsa, um amuleto, né? até um artesanato de semente Eu vou ou contar de para vocês um cascavel. segredo meio da Carol. A gente usa os ungüentos, né, que a gente recebe dos rezadores da floresta, dos pajés, das rezadoras. E uma vez a Carol viu um elixir meu, um unguento meu, e ela foi usar, né? A gente é casal, assim, não tem muita divisão. E eu falei, por favor, não pega, não usa isso. E ela ficou meio assim, eu falei, não usa, que isso não vai ser bom para você. E aí outro dia ela me perguntava, mas por que isso não vai ser bom? Porque isso foi preparado para mim. Aí dentro tem a essência da jiboia. Quem não tem uma certa dieta da jiboia, se usar, acaba com a vida da pessoa. A pessoa fica azarada, fica com letargia, não é legal. Então, isso é muito bacana. Quando a gente volta para a ancestralidade, por exemplo, agora no 4 de dezembro, a gente está indo para a aldeia Funiô. E lá você vai ter rezadoras que vão te preparar, vão te rezar, vão te defumar, e você vai ter herveiros que vão te preparar ungüentos que é para você, sabe? É uma coisa. Imagina Cristo, imagina Maria de Madalena, essas pessoas tão chaves, os patuás que eles carregavam, né? Que o nome é esse, né? Patuá. Temos vários nomes. Até estava com a Carolzinha agora no festival, grande, a gente ia servir medicina para 300 pessoas, né? Servir ayahuasca. E aí eu percebi que a minha bolsa com meus patuais tinha desaparecido. E eu falei, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Fiquei desesperado. Falei, cara, como é que eu vou segurar a onda espiritual de 300 pessoas sem os meus colares de proteção, sem os meus ungüentos? Eu pensei que estava sendo um teste, sabe? Um teste de Paty Deus. estava Paty, ativando. pois é, Paty, sumiu meu negócio. Eu, ai, meu Deus, eu não vou conseguir dar essa cerimônia sem meus colares, meu colar da jiboia, meu colar que eu ganhei do mestre Himalaia, meus ungüentos. Eu comecei a ficar nervoso. E até que a equipe que estava com a gente tinha separado do carro e colocado em outro lugar. Eu cheguei a voltar para casa para procurar.
Então, assim, a nossa força, ela tem uma história, ela tem uma estrada, sabe? Então, a gente está se conectando com Maria de Madalena, Maria de Magdala, não é à toa, é para que a gente possa chamar a presença dela quando a gente vai fazer as nossas orações, a nossa devoção, a nossa preparação para as mulheres sacerdotisas. Poxa, que força poderosa, que imagem poderosa. Fiquei muito feliz de ver isso acontecer. Queria compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Cris, como é que foi para você? O que que aconteceu com você quando você adentrou esse portal de Madalena? Como é que tem Porque sido, né? o que aconteceu comigo foi que eu tive visões, assim, teve cores que surgiram. Essas cores era para mim como se fosse um pano de fundo que a mim me remetia a Madalena, porque eu via tudo em bordas de cor rosa, vinho, Nossa. essa cor do vinho, do vermelho, assim, começou a chegar com mais intensidade e vinha me trazendo uma mensagem feminina. Como aquilo era muito feminino, aquele aspecto que eu via, né? Porque o nosso trabalho ele é psicodélico, então ele abre às vezes um campo de cores, de formas, enfim, na nossa mente, né? Nas nossas percepções. Aquilo me remetia a esse feminino, e me remetia dali também a um espaço de trabalho, a um campo energético de trabalho mais feminino, mais prazeroso, assim, mais as pessoas mais silenciosas, mas ao mesmo tempo mais conectadas, sem uma agitação, uma coisa mais pacífica, mais feminina, mais acolhedora. E isso chegava para mim assim, no mistério, como se esse lugar do Yoni Egg, que também é um lugar uterino de mistério, porque quando o bebê está dentro do seu ventre, Uhum. você sente uma vibração, mas você não sabe se é menino ou menina. Você Uhum. não, você só vai encontrar com aquele bebê mesmo na hora que ele nascer. Então eu senti muito isso, assim, uma sensação corporal, uma forma da minha presença e do campo energético se tornarem mais floridos, sabe, mais feminino. É isso que eu senti E muito o que eu forte. estou percebendo aqui, sabe, Carol? Estou já me conectando com o plano espiritual, estou sentindo uma presença muito forte aqui. Está chegando, sabe? A gente está falando dela, de Maria de Madalena, e o que eu sinto é um conselho que os kardecistas dão. Para quando a gente lê o kardecismo, lê a Bíblia, que é essa grande fonte de Jesus e Madalena, né? Porque isso traz uma presença para a nossa vida, uma presença para a nossa casa, uma bênção, uma beatitude, presença angelical, angélica. Eu estou sentindo aqui já uma presença bem, bem bonita, bem forte. Então, eu acho que essa é a grande herança que a gente pode deixar, sabe, com esse estudo. O Diego está escrevendo ali que ele passou um rapel ontem chamando a energia de Maria de Madalena e que ele está de cara com essa live. E não é por acaso, sabe, meu irmão? Porque não existe acaso nem a aleatoriedade no universo. Quando você chama a presença de um ser, ele se apresenta. Por isso que não devemos ficar blasfemando e resmungando. Eu poderia contar uma história para vocês, uma história indiana sobre essa qualidade da mente, que a mente atrai aquilo que ela pensa. Você acha que é conveniente? Uhum. Ok. Então, o nome dessa história se chama A Árvore Outorgadora dos Desejos. Você conhece essa história? Não. Não? O meu mestre sobre Mutananda contava muito. Tá? É dito que na Índia existe uma árvore muito sagrada. E essa árvore realiza todos os desejos daquele que se sentar embaixo dela. Certa vez, estava caminhando ali um buscador e tudo mais, cansado, e viu uma árvore muito bonita, diferente, forte. Ele sentou para respirar um pouquinho. E quando ele sentou, ele olhou ao longo e viu um lago muito bonito, com uma água cristalina e límpida. Ele ficou imaginando, nossa, que lindo esse lago. Seria mais bonito se tivesse alguns músicos aqui fazendo uma música, porque o ambiente é perfeito. E não por acaso apareceu ali um grupo de músicos que parou, começou a tocar, e ele falou, nossa, isso aqui está perfeito. Melhor do que se tivesse uma comida aqui para a gente ouvir essa música. E apareceu uma turma, chegou muito animada e abriu um banquete ali, eles começaram a comer. Ele falou, caramba, só está melhorando. E aí ele foi pensando, pensando, e de repente ele falou, e se tivesse um castelo aqui, no meio dessa montanha linda, com esse lago, e eu fosse o dono desse castelo?
E apareceu uma corte real, pessoas com cavalos enormes, e convidaram, tudo bem? O senhor poderia estar sendo convidado agora para entrar nesse castelo, esse castelo pertence a você. E ele começou a devagar e falou, meu Deus. E aí teve uma síncope na hora, ele parou, falou, tem alguma coisa estranha. Eu pensei na música, apareceu a música. Eu pensei na comida, apareceu. Eu pensei no castelo, tem alguma coisa errada aqui. Isso só pode ser coisa de um demônio. E ele começou a imaginar um demônio furioso. Quando ele olhou, apareceu um demônio daquele jeito que ele imaginou. Olhou para ele, engoliu ele. Moral da história. Você realiza o seu pensamento. Seu pensamento tem poder. Então, o que você quer alimentar na sua vida? Coisa boa, pensa boa coisa, positividade. O povo da floresta fala, né? Só alegria, só para frente, só por cima. Ou ficar cheio de caraminhola. Ah, mas isso não deu certo. Ah, mas podia ser assim. A ciência acabou de comprovar que esse tipo de pensamento ruim mata, adoece, só causa coisa ruim, além de criar uma realidade muito ruim. Então, né, o Diego que falou, eu passei meu rapé, pensei em Madalena, estamos aqui. Você, como dizem, co-criou essa realidade, né? Você abriu o portal mesmo. Abriu o portal. E é isso que a gente está fazendo com vocês aqui. Abrindo o portal. O portal de Maria de Madalena, o portal Cristo, o Salão Dourado, que é um portal que a gente visita quando toma medicina ayahuasca. Sim, essa história ela fala sobre a gente ter a sabedoria com relação à mente. Tem uma linha do yoga, inclusive, que trabalha só com a mente, se chama Raja Yoga. Essa é uma linha que existe, vem da Índia e se espalhou pelo mundo todo, e eu tive lições muito importantes com essa linha, porque só trabalha com a cabeça. Eles passam um exercício muito simples que mudou a minha vida completamente. Completamente. O Sandro já deve ter ouvido eu falar essa história várias vezes. Que quando uma pessoa te causa uma sensação ruim, eu tinha esse vritti, essa tendência na minha mente de alimentar, né, aquele pensamento, aquela fragilidade com aquela pessoa, falar, poxa, a pessoa se comporta assim, né? Poxa, que coisa estranha, tá? Ou então, quando eu sentia uma animosidade, um mal-estar, uma antipatia por alguma pessoa, a minha mente, ela acabava indo encontrar mais e mais defeitos naquela pessoa. Sim. Então, por exemplo, um vizinho que eu tinha começava, nessa época que eu estudava na Raja Yoga, ele brigava com o filho, com violência verbal e tal, e eu ficava assim, para morrer com aquilo. E ele falava, eu vou bater lá na casa dela, eu vou fazer isso, eu vou ligar para a polícia. E aí, quando eu recebi esse ensinamento, que eu sempre fui disciplinada para essas tarefas, né, relacionadas à concentração, eu comecei a fazer exercício. Como é que é o exercício? É mental, obviamente. Você mentaliza. Quando você sentir qualquer aversão, né? Isso é uma qualidade da mente, a aversão, que às vezes ela prende a nossa mente, né? Porque aquilo que você tem aversão começa a te sugar como se fosse um buraco negro. E aí é você enviar uma rajada de luz ou de qualquer cor, ou uma estrelinha de luz, ou você envia uma constelação de estrelas para aquela pessoa que você entendeu que ela está com antipatia por você, ou ela te tratou mal, ou nesse caso era para os meus vizinhos. E eu juro por tudo que é de mais sagrado que sempre funcionou. Que A briga acontecia? parava, sabe? A antipatia acabava, pelo menos dentro de mim, né? Ou eu me desconectava daquela situação. Mas tinha um portal que abria, né? É. Então, assim, mentalmente a gente abençoa os nossos inimigos e isso é uma proteção para a gente, né? E os nossos inimigos internos, né? Que esse hábito da reclamação, por exemplo, ele é um hábito que vai nos puxando e quando a gente menos percebe, a gente já está reclamando diariamente. E reclamando, e eu estava vendo Largados e Pelados, acho que é muito legal contar essa história, que é uma série de desafio na mata, né? Sim. Muito famosa. E aí, eu nunca tinha visto um programa assim. O menino era ponta firme e a menina, ela só reclamava.
Mas ela passava, era um mosquito da noite, né? E ela reclamava a noite inteira. Ela ficava e tal. E aí o menino estava passando pela mesma coisa, mas estava segurando firme o rojão. Ficava em silêncio, lidando com a dificuldade dele, né? Procurando transmutar aquilo. Você via, então, a diferença das mentes, né? Que eu costumo dizer hoje que eu só vejo muito como positivo e negativo, igual uma pilha, né? Tem o lado positivo e negativo. Ela era negativa, era tudo de reclamação. Ele era positivo, segurando a onda, segurando Sabe a o que ele ponta. disse? Ah, Que mais difícil do que estar na floresta era aguentar a energia da reclamação. cara. Porque ele estava passando pela mesma coisa e ainda tinha que aguentar a reclamação. Então, isso tem a ver, creio eu, gente, não é com positivo e negativo, porque se eu falasse isso, eu seria uma sacerdotisa do Sagrado Feminino de Araque. No meu entendimento, é sobre o meio. Porque se eu quisesse só o ponto negativo, ou seja, reclamar o dia inteiro, basicamente eu vou ficar no ponto que ninguém quer estar, né? Eu Ninguém não quer ficar estarei. nessa Eu escuridão. não estarei. E se eu ficar só na positividade, ela se torna tóxica, porque é como se você estivesse tentando anular uma dor com uma falsa positividade. E aí se dá um nome de positividade tóxica. Então, eu creio que para a gente não incorrer nesse erro de ilusório, né, do julgamento de que a gente sempre vai estar no polo positivo, por vontade, por desejo, por esforço, eu creio que é mais sobre o meio. Porque no meio a gente tem a capacidade de avaliar as situações com um pouco mais de afastamento. Isso na neurociência é chamado de metaconsciência. É você ter consciência sobre você mesmo, você se olhar de fora, sabe? Então, é isso que a gente deseja e que a gente acredita que Jesus Cristo e Maria de Madalena traziam para o mundo. Porque Jesus Cristo, vejam bem, sobre o meio ainda que o Sandro trouxe, ele foi crucificado, ele teve, ele recebeu dor na cruz, ele foi sacrificado, e ele sentiu muita dor, mas ele sentiu, mas ele não escolheu o sofrimento. Então, ele não escolheu o sofrimento. Isso é o que está na cultura católico-cristã, né? Desvendando, ele não se identificou com as dores que ele estava passando. Ele atravessou, ele tornou essas dores uma transcendência, né? Então, eu que não era cristã, que não acreditava na Igreja Católica, então, pela minha relação com a Igreja Católica, eu ainda não tinha uma relação direta com Cristo, mas a ayahuasca me abriu essa relação com Cristo. Nossa, deixa não. Pode continuar. Foi a ayahuasca, quando a gente começou a cantar para essa energia, e eu pude perceber que ele foi um homem do caminho do meio, o caminho do amor, né? O caminho que tem a dor e o amor, assim, na dualidade, eles estão juntos, e ele atravessou a dor, né? Com certeza. E atravessou, Transcendeu, né? transcendeu a dor, caminho do meio, né? Caminho do meio, Shiva e Shakti ali, Madalena e Jesus. Então a gente vai aproveitar para fazer a leitura. Deixa eu ver como é que a gente consegue fazer a leitura dos Interromper o Instagram e pegar o seu celular. apócrifos. Vamos lá. Vamos ver então aqui para a gente deixar os apócrifos nessa gravação. Essa leitura linda. Aqui está. Vamos nessa. Então, o Sandro vai fazer a leitura do terceiro apócrifo, do terceiro códice, desculpa, do capítulo 13 e do capítulo 4. Então, tome uma postura interior, interiorizada. Inspira profundamente. Alinha sua coluna, gira seus ombros para trás, abre o seu coração, inspira profundo e abre o peito.
Lembra? Eu falo uma postura de oração, uma postura para receber, né? Essas palavras tão bonitas. Capítulo 3. Mas eles estavam tristes e chorando muito, dizendo: Como vamos sair para o mundo e pregar aos filhos do mundo a boa nova do reino do Filho do Homem? Se eles não nos ouvirem, quem nos ouvirá e nos dará crédito? Então Maria se levantou, saudou todos eles e disse aos seus irmãos: Não chorem nem fiquem tristes, nem duvidem, pois sua graça estará completamente com vocês e os protegerá. Antes, louvemos o seu grande poder, pois ele nos preparou para que possamos ser salvos por meio dele. Quando Maria disse isso, eles mudaram de atitude e começaram a discutir os ensinamentos do Salvador. Pedro disse a Maria: Irmã, sabemos que os ensinamentos do Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que qualquer outra mulher. Conte-nos as palavras do Salvador que você se lembra, aquelas que você sabe e que nós não sabemos, pois nós não o ouvimos. Então Maria respondeu e disse: Eu ouvi o Salvador dizer estas palavras a mim. Aquele que conhece tudo, mas não se conhece, carece de tudo. Mas aquele que se conhece será cheio de tudo. Aquele que conhece tudo, mas não se conhece, carece de tudo. Mas aquele que se conhece será cheio de tudo. E ele me exortou, dizendo: Busquei a verdadeira busca, e eu te mostraria o que é a busca verdadeira. Pergunta: para que possas receber, pergunte para que possas entender. Fala para que possas ser compreendido. Ouça para que possas aprender. Então, iluminado pelo Espírito da verdade, você falará daquilo que você se tornou, pois a linguagem do Espírito é a linguagem do amor. Quando Maria terminou de falar, eles ficaram em silêncio, espantados com suas palavras. Mas então André se levantou e disse a seus irmãos: Diga o que vocês quiserem sobre as palavras que Maria acabou de falar. Eu, pelo menos, acredito que o Salvador a amava mais do que qualquer outra mulher. Capítulo 4. Pedro disse a Maria: Irmã, sabemos que o Salvador te amou mais do que as outras mulheres. Diga-nos as palavras do Salvador que você lembra e que conhece, mas nós não conhecemos nem ouvimos. Maria respondeu e disse: O que está escondido de vocês, eu vou proclamar para vocês. E ela começou a falar para eles estas palavras. Disse ela, eu vi o Senhor em uma visão e disse a ele: Senhor, eu te vi hoje em uma visão. Ele respondeu e me disse: Bem-aventurada és tu, que não vacilaste diante de mim. Pois onde está o nous, lá está o tesouro. Então, quando ele fala nous, a pronúncia correta é naus, é a centelha do infinito, é a partícula de tudo, é a essência de tudo. Então, aonde está essa essência, lá está o tesouro. É um enigma para a gente, né? Aonde está, né, a essência de tudo? Lá está o tesouro no nosso coração, na nossa busca. Esse naus pode ser o Santo Graal, que tanto foi buscado na Idade Média, né? O cálice da imortalidade, ou aquele véu santo sudário que vestiu Cristo, ou se existiu um filho de Maria de Madalena com Cristo. Existe aí, então, uma grande chave no universo. Eu falo para vocês, para você, Carol, que quando a gente encontra, sabe, esse ponto que seria o nosso Dharma, nosso, nosso propósito, algo muito maior, mas aquilo que nos alimenta, ali está o nosso tesouro. Eu diria que você encontrou agora um número de uma senha de 4 números do seu tesouro. É o seu livro. É o primeiro número, 13. Tem alguns outros números aí, e que é o seu propósito, seu Dharma. Assim como eu estou dentro do meu Dharma com a minha música, com o meu estudo,
né? E que eu encontrei um número, que foi o meu CD Música Medicina, né? Isso abriu uma nova porta para a minha vida. Então, que a gente possa, sabe, dentro dessas bênçãos divinas, crísticas, madalenísticas, abrir e desvendar esses mistérios, grandes mistérios que nos cercam, que nos prendem. Tudo aquilo que nos prende ao sofrimento, à ignorância, à pequeneza, né? Que a gente se acha tão grande dentro do universo que a gente não passa de um grãozinho de areia, né? Uma poeirinha que o vento sopra, a gente sente tanto frio, passa um tornado, a gente ia levar. E o ser humano se acha tão grande, né? Perto de um tornado, de um maremoto, o que que nós somos? Um grãozinho de areia. Você vai conver. Então, diante dessas palavras, a gente vai agradecer a Madalena, cantar. Vamos fazer um cantinho? Vou fazer Magdala no canal. O que fazer? Magdala. Allah mantra mantra veda male Magdala mantra mantra veda male Magdala mantra mantra veda Magdala mantra mantra veda Desconstrói, Sente a Cristo, desconstrói, livre fluxo, sente a Cristo, compreendendo que traz ensinamento, simpliza profundamente. compreendendo que traz ensinamento, simpliza Das raízes por André, os ungüentos das ervas de curandeira, a palavra de partes, Magdala, Lena, Então, que Mãe Madalena, Maria de Magdala, que todas as faces dessa Maria, que todas as cores dessas rosas abençoe nosso campo energético, nossos trabalhos, nossa espiritualidade, nossa saúde mental, espiritual, em todos os níveis, né? Emocional, corporal. Então, agradeço pela presença. Se o Fábio Fabretti tiver aí, quiser trazer sua palavra, seu oráculo. Então, esteja bem à vontade. Gratidão pela presença.
Ah, o FFF, Fábio Fabrício Neves? Fábio Fabrício Ai, que Neves, bonitinho. ele tá fechadinho lá. Hoje ele não consegue Foi falar lá com a também. gente. Depois ele manda pra gente uma palavrinha lá nos oráculos, Que no alegria ter nosso você, minha irmã. grupo. Então, fechamos com muita honra, foi lindo, foi muito rico, né? Acho que para mim foi muito leve também a gente poder estar com vocês nessa transmissão semanal, foi muito agradável. É, eu que já fiz mais de 70 transmissões pela Escola do Sagrado Feminino. Eu e Sandro já fizemos aí mais de 10 ciclos de orações, de rezos aqui no online. Depois que a nossa filha nasceu e começou a crescer, a gente parou, tivemos que pausar, Estamos pausamos a 2 anos e meio escola, parado, né? pausamos as transmissões. É. E dessa vez a gente conseguiu, do início ao fim, com vocês, um grupo bonito, lá no nosso grupo, então, de Madalena, a gente contou aí com, eu vou dizer aqui, a gente contou aí com 33 participantes, Número lindo, hein? né? Número crístico. É, bem engajados, estavam o Fábio, a Ana, a Carol, a Thalita entrou também, a Eveline gostou do conteúdo, Patrícia, a Cris. Patrícia amor, falou da semana passada que estava Foi maravilhoso, bom. o Jerus entrou também, Renatinha entrou, ficou muito focada, ela tem muita sinergia de Madalena, e, e aí ela queria muito estar hoje, mas acabou tendo que entrar numa reunião. É, então, conectado o pessoal do Brasil todo, Larinha, lá do Nordeste, Maravilha. Luciana também entrou no comecinho, aí depois entrou, a Ludmilla entrou na semana passada, estava com a gente, falou que foi significativo pra caramba. Aí, nossa herveira favorita, né, Patrícia, a Renatinha, Cirlane, Soraya também muito Maravilhosa, né? conectada, o Conectou espaço bem. dela também, ela levantou um grande altar no espaço de cura dela, Jardim Zen. A Alexandra entrou hoje, né? Tá interessada nisso. A Bruninha entrou na semana passada. Isabelle está numa oração muito grande pela sua filhota, que E sexta-feira nós está estamos também. recuperando, nós aqui Estaremos juntos. também. Então, gente assim da Serra, do Nordeste, de toda parte, do sul do Brasil também, e esteve, passou por aqui, né? E assim, Esse é o objetivo da corrente de oração, né? A gente possa também, por mais que ao vivo as pessoas não possam, mas tem a gravação, tem essa inspiração que vai ficar, e a gente vai se conectando e vai se fortalecendo. Porque quem não está aqui, mas vai receber essa energia que a gente está gerando. Carolzinha Jordão também falou que estava com a Patrícia Hervera lá em Visconde de Mauá na semana passada, falou, me manda a gravação, pelo amor de Deus. E então foi realmente muito linda a transmissão da semana passada. E aí, assim, para frente, nosso programa de estudos está bem rico, né? A gente tem aí no mês de outubro o início da nossa jornada de dieta do cacau. Eu e Ana Dalcin estaremos juntas. Sandro está dando os cursos de aprofundamento com o rapé pelo Brasil afora, vai chegar no Rio de Janeiro também, Vai chegar. né? Tá chegando. Em outubro a gente tem nossas cerimônias aqui pelo Rio Grande. 21, cerimônia amorosa, 21 de outubro. 28 estamos em São Paulo, nossa amorosa paulistana, né? E aí para frente é a Floresta Amazônica, voltamos sem Amorosa, em Funil em dezembro, Réveillon Zen, a programação para esse último trimestre aí do ano, né? Último quadrimestre aí do ano, tá bem bonita, tá bem intensa, porque agora a gente segura firme. Com certeza. Agora vamos acelerar que o ano já está terminando, né, mama? E esse ano demorou a abrir, a florescer, então agora que floresceu, a gente vai com tudo, com as bênçãos de Maria de Madalena, com as bênçãos crísticas e todos os seres divinos. Lançamos Santo Anjo do Senhor, a narração na voz de Carol, e a nossa oração tocada também, muito linda, uma composição nossa. E a gente segue agradecendo, sabe? Agradecendo do fundo do coração essa grande corrente, porque eu falo por mim, gente, assim, acordar e fazer oração muda meu dia completamente. É uma energia, é um vento que sopra para frente, sabe? Então, a vela está acesa, eu estou rezando, as coisas estão acontecendo. Então, eu agradeço Fábio Fabrício, Fabrete, FFF, Presença maravilhosa que está fechando aqui ao vivo com a gente, com a né? gente com Não a é à mão toa, segurando, né, Fabinho? segura firme, Segura, meu meu irmão. A irmão. gente ama você, Nosso ama você. sacerdote. Quando eu voltar, eu vou ir na tua casa para fazer o estudo com você do nosso oráculo xamânico, tá? Vou estar aí, vou honrar o seu conhecimento também.
reverenciar e poder absorver ele melhor. Vou querer passar o dia com você e que Deus nos abençoe ontem, hoje e sempre. Para mim é uma honra, sabe, meu irmão, compartilhar essa caminhada com você. Eu te admiro muito, 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 muito. Toda vez que você está presente com a gente, eu me sinto feliz de ter você. Eu falo de coração, Carol sabe, né? Ela tá achando que é assim, né? Pode entrar. Então, Em Lakesh. e Lakesh, boa noite, meu amor. Tá lá.